Graça e paz. Graça e paz. Hoje nós vamos ter uma breve meditação e o nosso texto base é o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Ok? Versículos Os versículos são versículos de 1 a 14. 1 a 14. Isso mesmo. Vamos ler? Um sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: teu lugar é este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar-se num lugar melhor. Isto será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Amém? Amém. Nós acabamos de ler um texto com 14 versículos, certo? Vamos agora procurar dividir esse texto em três blocos para a gente procurar entendê-lo melhor, certo? Então, qual é a primeira parte do texto? A primeira parte do texto que a gente vê, ela parece que nem tem tanto a ver com o restante do texto. Ela é essa parte em que Jesus está no caminho para a casa desse fariseu importante e ele encontra o hidrópico, pergunta se pode O ou não curar. hidrópico é O que é um hidrópico? Procurei. É uma pessoa que tem hidropsia. Basicamente, Agora entendi. pois é, aí eu tive que ver também o que era. É uma pessoa que retém líquido, que fica inchado, muito inchado. Isso é uma coisa que acontece muito nesse calor, né, Alessandro? Começa a reter líquido, começa a inchar. É bem incômodo alguém aí que tem edema, que tem inchaço. Era isso que aquele homem tinha. E provavelmente Hidrópico. num nível muito grave. E muitas vezes isso é sintoma de doenças mais graves, né? Doenças renais, cardiovasculares, né? Então, que trazem sofrimento, né? Aquele homem era um hidrópico, era um homem com edema, que retinha líquido, inchado. E aí Jesus tem esse debate sobre se pode ou não curar no sábado. Jesus cura este homem hidrópico e Jesus segue em frente lá para a reunião que ele tem na casa desse fariseu. Essa é a primeira parte. Depois, nós temos uma outra parte, que é quando Jesus observa aqui na casa desse fariseu como é que as pessoas se comportam ao redor dele. Procurando os primeiros lugares, procurando se autopromover, provavelmente com bastante falsidade e bajulação por ali. Certo? E nós temos uma terceira parte, que é quando Jesus coloca quando ele fala o que deveria ser feito quando alguém dá uma festa, quando alguém convida, quais são as pessoas que a gente deveria convidar. Jesus coloca tudo isso. Mas então vamos a cada parte? Vamos. Por que a gente fala em três partes? Bom, se é três partes,
seriam 3 mensagens. Mas existe um item que é comum a todas essas partes. E nós vamos falar sobre esse item hoje, que é justamente a profundidade, certo? Contra a superficialidade. Uhum. E todos esses textos falam sobre uma mesma coisa. Esse assunto está presente nos 3 textos. E é sobre essa ótica que nós vamos conversar hoje. Porque, então vamos lá ao primeiro texto? Vamos. O primeiro texto, Jesus, É a primeira parte do capítulo, né? sim. E aí ele está no caminho para entrar na casa deste fariseu importante. Bom, fariseus já eram, em geral, pessoas que eram uma ótima reputação, Esse certo? cara era importante. Esse E era homem o não sábado, vamos era um lembrar, que é o sábado dia daquela refeição. especial. É o dia em que as pessoas se reúnem em torno do fariseu mais importante, para esse fariseu Elas falar, se, passar. se reúnem para aprender, para comer juntos, é uma refeição especial Sim. preparada na véspera, no sábado, né? Então, E esse cara era importante, talvez ele sim. soubesse, tivesse um bom conhecimento, né? E Pelo aí, menos fosse só que ali pensado só assim. que tinha, só que diz o poeta que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Mas esse caso não era uma pedra, era uma pessoa. Doente. Sim. Talvez muitos desses que passaram ali no caminho para ir nesse importante encontro com o fariseu pensaram se tratar apenas de uma pedra no caminho. Mas para Jesus, uma pessoa necessitada nunca é uma pedra. É sempre uma pessoa. E Jesus encontra esse homem lá no meio do caminho, né? Estava diante dele, na frente Diante dele. dele. No caminho, né, de todo mundo. Estava ali diante dele. Não foi Ele está alguém que... entrando na casa e tem lá um homem doente, Tem um homem doente ali. Um inchado. homem inchado, um homem necessitado. Um homem que muito provavelmente não tinha nada a ver com aquele ambiente bonito, com aquela superficialidade bonita que estava vendo naquele local, Um jantar com várias formal, pessoas as melhores arrumadas, roupas, indo talvez, lá as para melhores comidas. a casa desse fariseu para refeição, Ele era um homem importante, um né? homem importante. Provavelmente esse homem estava destoando ali do ambiente. Uma pessoa inchada, a roupa não cai bem, o semblante não fica bom. Uma pessoa doente nunca tem, muitas vezes, né? Está sofrendo, ela muitas vezes não está na sua melhor forma, na sua melhor apresentação, né? Uhum. Então a pessoa chega lá, Jesus se vira para os fariseus que estavam ali com ele, certo? Aos Uhum. intérpretes da lei, aos fariseus. Ele faz uma perguntinha bem simples, uma perguntinha que deveria ter uma resposta óbvia até. Tem algum problema aí? É permitido curar alguém no sábado? É permitido fazer coisa boa no sábado? Ou vocês acham que eu deveria passar reto, como muito provavelmente vários de vocês fizeram? O que vocês acham? Jesus pergunta Ah, para esse fariseu. ficar, né? Às vezes é uma pessoa doente, você está indo comer, é um momento bom, está indo aprender, é uma oportunidade única, é uma pessoa importante. Importante. Talvez o próprio Jesus, Sabe, né? né, nem se Quantos sabe. podem olhar para uma situação dessa e achar que um homem desse está atrapalhando? Sim, É como um empecilho? Tipo, você está indo para uma ocasião tão importante e tem um e doente na aparece esse cara ali porta. no meio do caminho. O que ele quer, né? Deixa Mas aí, Jesus ter um momento de comer sossegado, de estar com gente importante, né? Será? e aí Jesus faz essa pergunta simples. E qual é a resposta daqueles fariseus e doutores da lei que ouvem a pergunta? A resposta é bico fechado. Ninguém fala nada, ninguém abre a boca, ninguém vai dar uma resposta aqui que possa, digamos, ser contra todo esse ambiente bonito que está aqui. Todo mundo, ó. E também aquilo. E se eles falam que se ele que pareceu a pergunta é simples, mas é uma pergunta capciosa, né? Sim. É para curar no sábado ou não é? Se Quer dizer, se o disser que boi cai, não, é um cara que está sendo insensível. insensível.
poxa, uma pessoa necessitada, e você fala, não, não tem que curar coisa nenhuma, não. Deixa ele aí. E se disser que sim, aí pode começar, assim, pode ter problemas com os outros doutores da lei que estão ali, pode se iniciar uma discussão, um monte de problema. E muitas vezes os caras não querem ter problema, não querem arrumar problema para a cabeça deles, Qual né? é a melhor resposta pensando em todo mundo importante que está ali para ouvir? Fica calado mesmo, provavelmente. Se abster. Se abster, fica lá. Me abstenho. Finge, faz cara de paisagem, finge que ninguém ouviu a pergunta. Eu não sorria e é sério. Pois é. Aí, Jesus vai e cura esse hidrópico. E o texto não fala de nenhuma palavra que alguém tenha falado contra ou a favor disso. Simplesmente é um episódio que acontece ali. É mais ou menos, e talvez tenha tido até alguém que possa ter se sentido aliviado pensando, puxa, pelo menos esse cara fica curado logo e vai embora daqui, para não atrapalhar o nosso evento. Ah, né? mas Jesus tem coisa para aprender, para ensinar para eles. Jesus tem coisa para ensinar, além do ato, Jesus vai deixar bem claro para eles quem é que ele vai privilegiar no seu ministério. Sim. Jesus vai ensiná-los sobre quem é que deve aprender. E aí o que acontece em seguida? Jesus vai lá para a refeição. E aí o que Jesus vê é mais do mesmo. É que todo aquele ambiente superficial, ele continua ali na reunião de forma muito mais evidente. Então Jesus vê aquele ambiente e Jesus vê o quê? Um monte de gente querendo se autopromover. Com medo de se expor para não... No início eles estavam com medo de se expor, mas agora está resolvido o problema do hidrópico que apareceu ali. Todo mundo pode ir em paz para essa reunião com o fariseu. E aí Jesus vê, olha, tá todo mundo ali querendo se sentar próximo do cara importante. Talvez muita gente ali tenha planos de crescer dentro da hierarquia, daquela estrutura, daquela organização. Então todo mundo quer se sentar ali do lado do cara mais importante, todo mundo quer se promover, quer se fazer notar, porque, puxa, se daqui a pouco tiver alguma atividade importante, ele quer que aquele fariseu se lembre dele, né? É bom ter QI, né? Quem indique. Quem indique, É uma instituição antiga. Sim, não é de hoje, não. E aí Jesus está falando disso, e aí Jesus até comenta, olha só, tá todo mundo ali querendo se sentar nos melhores lugares. Mas Jesus dá essa lição falando, olha, quando você for num lugar desse, Jesus vai falando aqui, quando você for convidado para um casamento, uma coisa assim importante, não vai logo procurando o melhor lugar, porque olha, já pensou se você vai se sentar no melhor lugar? E esse lugar, na verdade, está reservado a alguém que é mais importante do que você para estar ali? Você se acha importante, mas tem alguém Você acha mais importante? mas alguém mais importante? Já pensou que vergonha? Alguém chegar e falar, olha, dá licença aí, por favor, porque tem uma outra pessoa que está esse lugar de destaque. É para uma outra pessoa. E aí a pessoa vai humilhada se sentar atrás, né? Jesus dá esse conselho aqui, olha, Jesus propõe uma parábola. E ele fala, aliás, é interessante, porque o que Jesus propõe é uma situação que talvez não se aplique necessariamente ao que está acontecendo ali. Talvez não se aplique diretamente, talvez não seja um conselho, mas é uma parábola. E Jesus fala, vai para o lugar, vai lá para o último lugar, porque aí o risco que você tem de que aconteça o contrário. De que essa pessoa que está lá na posição de destaque, olha e fale, peraí, vem aqui mais para frente, meu camarada, porque você é uma pessoa importante para estar aqui na frente. E aí, ao invés de sair humilhado, a pessoa sai honrada. E aí Jesus fala isso. Só que quando Jesus fala isso, existe mais uma questão aqui que pode ser complicada e ela nos leva à terceira parte do texto. Porque qual é a situação que nós temos aqui? Qual é a situação que a gente experimenta muitas vezes na nossa vida cotidiana? É a gente observar que muitas vezes
nas empresas, nas organizações, nos eventos, Nas casas, nas às igrejas vezes nas até. casas, às vezes até em algumas igrejas. Aquelas pessoas que fazem autopromoção, aquelas pessoas que fazem a bajulação, como muitas daquelas pessoas estavam querendo fazer, se sentando nos melhores lugares para estar ali juntinho. Muitas vezes essas pessoas são as pessoas que realmente têm sucesso. É interessante. Ou parecem ter sucesso. São as pessoas que avançam dentro da organização. São as pessoas que muitas vezes, sem ter os atributos, elas chegam nos cargos mais importantes. Muitas vezes o que a gente experimenta é isso. E por que a gente experimenta isso? Porque o texto não fala sobre quem era esse fariseu importante. Só fala que era um fariseu importante. Não fala, por exemplo, se esse fariseu importante, se ele dava valor às pessoas que tinham realmente valor, ou se eles gostavam mesmo de ter um monte de gente ali em volta bajulando, né? Não fala do que ele gostava realmente nesses relacionamentos com as pessoas ao redor dele. Porque se ele era uma pessoa que gostava de quem estivesse ali bajulando, ele não ia tentar nem aí. Ele não ia ser o cara que ia se preocupar em chamar alguém para honrar alguém que merecesse honra. Não, e aquelas pessoas se sentaram à frente, elas iam continuar ali. E aí Jesus fala dessa última parte do texto. Por quê? Porque muitas vezes o fariseu que está ali é importante, ele pode ser assim. Muitas vezes a pessoa que está num cargo importante na administração, ela pode ser assim. Muitas vezes o seu chefe pode ser assim. Mas uma coisa bem clara é que Jesus não é assim. Deus não é assim. E aí Jesus termina o seu texto falando. Ele fala aqui, olha, quando você der um jantar ou uma ceia, não vai convidando aquelas pessoas que dentro do círculo social conseguem te pagar da mesma moeda. Não. Você vai e convida aqueles que são necessitados. Convida aqueles sem se preocupar se eles vão poder te pagar de volta ou não. Você vai, você ajuda. E quando Jesus fala aqui, ele está falando de convidar para uma festa. Sim. Mas num sentido mais amplo, Jesus está falando muitas vezes dos nossos relacionamentos diários, da gente não se preocupar em só fazer gentilezas, de fazer favores àquelas pessoas que podem nos retribuir. Mas a gente procurar ajudar, mesmo a pessoas que a gente não tem a mínima segurança de que poderão retribuir o favor que a gente fez a elas. Às vezes, pelo contrário, a gente tem todos os indícios que ela não vai ter condições de nos retribuir. Mas mesmo assim, a gente estende essa mão de graça a essas pessoas. E Jesus fala isso. E ele tem essa frase ele fala isso que é muito conhecido, que os humilhados serão exaltados e os exaltados humilhados. Né? Sim. E a gente pensa apenas que é um caso de promoção. Deus vai me colocar como cauda, aquela coisa. Mas não, é relacionamento. Cauda, né? Como cabeça, isso. Cabeça e não cauda. É sobre o relacionamento com ele. Sim. Quando nós nos humilhamos, ele se relaciona conosco. E aqui a gente tem uma coisa que me chamou a atenção nesse texto. Provavelmente, porque é assim na vida, daqueles vários fariseus, havia alguém que tivesse talvez doente ou com algum problema. Porque a vida é assim, às vezes um dia está com dor de cabeça, o outro está com problema de uma dívida, o outro está meio triste, o outro às vezes tem uma pressão alta, é o que acontece. Então é provável que ali tivesse mais gente com problema. Ali não, todo mundo ali estava somente uma pessoa saiu curada. Sim. E foi tocada por Jesus. Não foi quem se achava importante, foi aquele homem inchado, doente, que se colocou diante de Jesus. E mais? Aquele homem hidrópico. E Jesus vai falando que... Com ele Jesus se relacionou. A ele Jesus curou. E Jesus vai falando que há recompensa para quem se comportar dessa forma correta. Para quem fizer esses favores a quem não tem como retribuir. Amém. Só que isso daí requer fé. Porque Jesus fala, aquelas pessoas que estão ali fazendo favores a quem tem como retribuir, elas têm o pagamento imediato ali. Elas fazem um favor e logo depois alguém vai e faz um favor por elas e está pago.
Agora, para estar no reino de Deus, a pessoa tem que ter fé, muitas vezes confiando numa recompensa que vai vir depois. Que Deus, que não é aquela pessoa que se deixa sensibilizar com bajulação, mas que Deus que quer corações realmente entregues a Ele, pessoas que agem realmente de acordo com os princípios do reino de Deus, que Ele está olhando. E aquela pessoa que Ele vai saber honrar, aquelas pessoas que realmente Amém. têm esse comportamento digno de honra. Por isso, irmão, se você está fazendo a coisa que é certa, se você está andando no caminho de Jesus, tenha fé, se mantenha firme e saiba que ele vê e te recompensa. Amém? Amém.